Começa hoje a Semana da Voz e várias atividades vão ser realizadas. Daqui a pouco, às 7h45, começa uma palestra aqui na Unicesumar sobre coach e voz. Vai ser no auditório Joaquim Lauer, no bloco 6. Quem vai dar a palestra está aqui com a gente, é a coach em comunicação, Rose Beleze. Tudo bem, Rose? Tudo bem. Deixa eu só falar um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, você é fonoaudióloga, né? Conta pra gente o que é que faz uma coach em comunicação. O coaching, ele direciona para alguns objetivos que você deseja, né? E eu escolhi o nicho da comunicação, que quando as pessoas querem se comunicar, querem vender a sua ideia, trocar informações, muitas vezes eles têm o conceito, mas não sabem transmitir. E tem pessoas que também sabem transmitir, mas não sabem o correto da transmissão disso, né? Para dar um exemplo, então tem pessoas que vão se comunicar e falam muito expressivas, muito alteradas, e aí as pessoas entendem que é uma pessoa tão prepotente que não querem ouvir a ideia delas. E o contrário também acontece. As pessoas têm ideias brilhantes, mas têm uma timidez, fala de uma forma muito pausada, muito devagar, que ela demonstra que aquilo que ela vai falar não tem muita verdade, não tem muito argumento, não é uma coisa muito consolidada. E então ela desestimula até de fazer aquilo que ela está fazendo, porque não sabe comunicar. E é interessante que, além de uma postura, claro, que tem que ter, tem também essa coisa de pronunciar bem as palavras, né? Tem gente que às vezes come muitas palavras, ou comem os S's, por exemplo, e acaba tirando um pouco da credibilidade daquilo que está falando, né? Sim. Daí o coaching de voz e comunicação é adequar o tom da voz, a velocidade, ou a necessidade, em que contexto eu estou conversando. Se eu converso num contexto ao vivo, é um bate-papo, eu tenho um contexto mais natural. Se eu preciso falar para um público de 100 pessoas, eu tenho um outro contexto. Eu preciso estimular as pessoas, eu preciso empolgar, né, incentivá-los. Então, se eu não reconhecer e estudar quem é meu público e qual é o meu contexto, aí fica desproporcional e as pessoas tiram o foco do assunto que ela vai transmitir. Então, o ideal é que a gente possa conhecer bem o conteúdo, falar daquilo que nós conhecemos muito bem, de uma forma natural, verdadeira, expressando de acordo com aquilo que você já conhece. E muitas pessoas ficam assim, traz uma timidez, traz um medo, traz uma vergonha, né? Um sentimento de fracasso, de eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso. E o público percebe isso, né? E aí a fonoaudiologia, junto com o coaching, ela trabalha tom de voz, a velocidade, a melodia, tudo isso para trazer um tom de voz natural, uma adequação para todo o contexto do que ela vai falar. E o que é mais comum? A pessoa ser muito tímida ou a pessoa, às vezes, passar um pouquinho do tom? Não tem a proporção, não existe, porque é muito comum os dois. Nós temos os 4 estilos de comunicadores. Tem os expressivos, os controladores, os analíticos e os amigáveis. E cada um tem um tom de voz diferente, uma velocidade diferente, né? E não tem essa proporção. Por exemplo, às vezes eu vou dar uma palestra em alguma empresa e a gente pontua mesmo quem são os estilos. Uhum. E normalmente eles dão balanceados. Não tem muita diferenciação, então. Mas isso significa o quê? Que todos nós precisamos de treinamento. Uhum. Então, é que todas as pessoas precisam fazer uma adaptação, um relacionamento daquilo que ela vai falar, o que ela vai falar, com a fisiologia própria, para eu entender esse sistema e falar de uma forma natural, para que as pessoas possam comprar a minha ideia, né?
A gente fala muitas vezes que, por exemplo, na hora de fazer a locução de um texto, no caso do rádio, ou eu dou aula de telejornalismo, a pessoa às vezes faz uma locução quando você ouve, nossa, parece que está deprimido, né? O assunto é tão legal. Isso é uma coisa que pesa muito, né, para quem está assistindo, ouvindo, né? Sim, e que isso é a melodia da voz, né, da comunicação, na melodia da voz na comunicação. E que isso, a pessoa que está ouvindo, ela tem uma psicodinâmica da voz daquela pessoa. Então, ela sente algo. Então, ela pode estar dizendo uma coisa maravilhosa, mas ela está sentindo uma outra coisa. E isso é só um detalhe da voz. Olha como que a voz é importante, né? Muito importante. Ela retrata muito o nosso lado emocional. É a nossa identidade, na verdade. É uma identidade vocal, representa dessa forma. Então, se eu tenho uma identidade vocal segura, é fácil de eu olhar para a minha voz de acordo com o contexto. Então, se eu estou falando algo alegre, uma informação bem dinâmica, tudo, eu tenho que fazer uma voz mais ascendente, uma voz mais forte, com mais firmeza. E se eu estou contando uma nota de falecimento, por exemplo, eu tenho que trazer uma voz mais baixa, mais melódica, mais descendente, né? E normalmente qual é seu público? São empresários, empresas, profissionais que usam a voz? Quem que é o público normalmente que procura uma coach em comunicação? Olha, o coach de comunicação nós temos visto assim, da área da saúde, diretores, executivos, porque hoje eles estão entendendo a necessidade da comunicação, né? As empresas têm pedido muito essa questão da comunicação, porque a falha de uma empresa, a maior falha de uma empresa é de comunicação. E é uma coisa que há um tempo atrás não se dava tanto valor, né, Rose? É. E hoje eles percebem que uma boa comunicação dentro de uma empresa otimiza muito mais o tempo, o ambiente de trabalho é muito mais caloroso e você tem um relacionamento muito diferente, né, com os seus colegas de trabalho. Então, a comunicação tem sido assim bem bacana. O que eu percebo que muitos profissionais que saem da faculdade, que eles têm o diploma na mão, sabem o que vai fazer, o que gostam de fazer, o que querem fazer, mas não sabem divulgar aquilo que fazem. E aí, olha, eu tenho visto muito disso. E aí, na hora de trabalhar, mas eu não sei vender, eu não sei colocar minha marca, eu não sei divulgar o que eu vou fazer. Não é que não sabe, ele precisa de uma comunicação, mas essa comunicação que é o interessante, que é a comunicação interna. Eu primeiro preciso saber o que eu quero trabalhar, onde eu vou trabalhar, qual que é a minha missão, quais são os meus valores. E muitas pessoas ficam no mercado de trabalho mais de 5 anos, é absurdo, até adequar com a missão, com os valores e com o que ela quer se comunicar com o público. Demora para fazer esse encaixe. Então, assim, tudo é comunicação. Então, a comunicação faz parte. E vejo que, paralelo a isso, tem que estar adequado a voz, a melodia, né, a velocidade da voz também. Super interessante, né? Sua palestra hoje, então, 7:45, no bloco 6 do Joaquim Lauer, que fica ali no bloco 6, então, tá bom? Obrigada pela participação, Rose. Obrigada a você.